Cordiais saudações a todos os irmãos em Cristo, em especial aos irmãos brasileiros, porque percebemos aqui no canal que as estatísticas indicam que a maior parte das pessoas que assistem o conteúdo deste canal está sediada no Brasil. Então, uma saudação especial a vocês, irmãos brasileiros. É muito bom ter a vossa presença aqui no nosso canal, acompanhando este conteúdo, partilhando da mensagem de Deus, sem limites, sem fronteiras, desprovido de tudo que são preconceitos, uma mensagem de irmandade, fraternidade. E estou muito grato pela vossa presença, pelo vosso calor, pelo vosso apoio. E muitíssimo obrigado mesmo. Só Deus sabe o quanto estou muito feliz por vocês poderem fazer parte dessa nossa caravana. Muito interessante que os números, estatisticamente falando, dos irmãos brasileiros superam os números dos irmãos moçambicanos, na qual eu faço parte. Muito interessante isto. Então, eu louvo a Deus por isso. Muito obrigado mesmo. E hoje estamos mais aqui para poder trazer a mensagem de Deus, partilharmos a mensagem de Deus, para que possamos fortalecer o nosso espírito, fortalecer o nosso entendimento, para que possamos nos conectar mais ao nosso Criador, nos conectar à essência de Cristo. Porque enquanto a gente está conectado com Cristo, então a gente está conectado na videira. Estando conectados na videira, estamos com vida e temos que dar frutos. Se não damos frutos, é porque alguma coisa não está bem e seremos cortados. A Bíblia nos mostra aí que o Pai é o lavrador, Cristo é a videira e nós somos as varas, os ramos que estamos conectados na videira. Então é importante que a gente produza frutos para que possamos permanecer. Então hoje o assunto aqui é sobre salvação, graça e livre arbítrio. Vamos entender se nós crentes, nós que decidimos aceitar Cristo, temos mesmo livre-arbítrio? Temos este livre-arbítrio? E vamos entender também até que ponto esta mensagem que diz aí muitas congregações que a salvação é pela graça. O que isso quer nos dizer? O que realmente a graça significa? Então, nós vamos ver também o que é preciso ser feito para que a gente alcance a salvação. Mas como assim? Para alcançarmos a salvação não é pela graça, não é de graça. Não é só Cristo querer nos salvar. Vamos entender um pouco mais sobre isto. Então, eu te convido a estar atento, mas atento mesmo. Abra sempre a sua Bíblia e acompanhe comigo os versículos que vamos ler aqui e confronte com a mensagem que está escrita ali, para que não corra o risco de você acreditar em coisas que não são uma verdade. Assim como eu costumo dizer em todos os meus vídeos, eu sempre recomendo às pessoas para confrontarem, mergulharem um pouco mais fundo para perceber a essência da mensagem que eu costumo trazer nos meus vídeos neste canal. Então, meu amigo e minha amiga, vamos ao que interessa hoje. Então, eu começo com este versículo como uma introdução, aliás, com estes versos como uma introdução para o nosso assunto de hoje. Está aí.
no livro de 1 Pedro, no capítulo 2, nos versos 9 e 10. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Interessante isto. Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Da sua maravilhosa luz. Isto no verso 9. Vós que em outro tempo não ereis povo. Estamos já no versículo 10. Mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos começar com este entendimento aqui. Aqui a Bíblia nos mostra que nós fomos eleitos. Inclusive, vamos começar logo a entender o que é graça aqui. Nós fomos eleitos. A Bíblia, numa outra passagem, ela diz assim: não são vocês que me escolhestes, mas eu vos escolhi. Eu vos nomeei para que vades e deis frutos. Noutra passagem, isto. Veja que você que é crente hoje, você pode pensar que sozinho você quis ser crente. Mas aqui a Bíblia nos mostra que Deus é quem nos escolhe. A geração eleita para sacerdócio real. Uma nação santa. Um povo adquirido. Veja isto. Esses atributos todos. Para que anuncieis. Atenção. Deus nos adquiriu para fazer o quê? Deus nos escolheu para fazer o quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cristo não nos chamou só por nos chamar. Você é crente, você que é irmão aí, ó. Cristo não te chamou só por te chamar, só para te salvar. Não. Não é só isto. É preciso anunciar. Depois nós fomos chamados, fomos escolhidos, fomos feitos para sacerdócio, fomos feitos uma nação santa, somos um povo adquirido por Cristo, fomos comprados, inclusive vamos ver daqui a pouco o verso que mostra isto. Nós fomos feitos isto para quê? Cristo nos adquiriu para quê? Cristo nos comprou para quê? Então, para a gente dar frutos, para a gente anunciar as suas virtudes. Não é só para carregar o título de cristão e pronto, estou descansado. Não. Lembre-se que todos nós somos varas da videira, ó. A vara que não der fruto, que não produzir fruto. Então, essa é tirada. Não tem interesse, não presta, não serve para nada. Não serve para nada. Não serve para nada. Vós que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus. Interessante isto. Muito interessante. Muitíssimo interessante. Nós sabemos que antigamente Deus estava somente para o povo judeu. Nós somos considerados gentios. Gentios são aquele povo que estava aí de qualquer maneira. Não conhecia Deus, não conhecia a mensagem de Deus. No nosso meio não tinha nenhum profeta, não havia nenhuma revelação divina. Não tínhamos a palavra de Deus.
No nosso meio não existia. Deus nos adquire, Deus nos chama, Deus nos escolhe para nos fazer seu povo. Nos fazer seu povo. Nós que antes não éramos o povo dele. Para nos fazer seu povo. Que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Está aí. Quem alcançou misericórdia primeiro é o povo de Israel. É o povo de Israel. E nós era antes ainda. Era antes. Mas Deus agora nos chamou e nós também alcançamos esta misericórdia. Então, aqui está mais ou menos o conceito de graça, que daqui a pouco também vamos falar disto. Graça. Para Deus nos escolher, nós não fizemos nenhum esforço. Para Deus nos escolher, nós não tivemos algo assim como uma moeda de troca. Para Deus nos consagrar para si, nos separar, nos constituir sacerdotes, nos constituir seu povo. Nós não entregamos nada. Não demos nada a Deus. Isso é graça. Para alcançarmos a misericórdia de Deus, nós não pagamos nada. Deus simplesmente foi do seu agrado nos separar, nos chamar, para lhe servirmos. Isto é graça. Isto é graça. Se cada um de nós agora refletirmos um pouquinho, recuarmos o tempo em que era antes de conhecermos a palavra de Deus, não conhecíamos nenhum versículo, ainda estávamos mergulhados na nossa ignorância, nos nossos pecados. Vamos ver quem éramos nós. Quem era eu? Eu não era nada. Mas hoje estou aqui, lavado pela palavra de Deus, dirigido pela palavra de Deus, liberto pela palavra de Deus. Estávamos com uma vida totalmente desfigurada, sem paz, sem tranquilidade. Então, nós não pagamos absolutamente nada para merecermos esta paz que nós temos hoje, para merecermos esta direção que nós temos hoje. Nós hoje entendemos de coisas que antes não entendíamos, que os outros não estão a entender, aqueles que não são eleitos, aqueles que não são escolhidos, aqueles que não foram separados por Deus, não entendem aquilo que a gente entende, não vê aquilo que a gente vê. Ainda estão na sua ignorância, como nós antes também estávamos. Então há uma necessidade aqui de lembrarmos o que este versículo anterior está a dizer. Nós sim fomos de graça, fomos chamados, mas não é só foi chamado e ficou. Não. Você, eu, temos que nos perguntar agora. Deus nos chamou para quê? Deus nos escolheu para quê? Na sua família. Tem famílias como a minha, por exemplo, que é só você que foi chamado. Os outros ainda continuam aí mergulhados nos seus pecados. Por que Deus tinha que separar você e não o seu irmão aí? E não a sua irmã? E não a sua mãe, o seu pai? Por que Deus só foi diretamente a você? Você já se fez essa pergunta? Isso é graça. Isto é graça. O que você tinha de diferente com os seus irmãos? Para você merecer ser escolhido, para você merecer a atenção de Deus, para você merecer a misericórdia de Deus, o que tinha de diferente com os seus irmãos? Então, meu amigo e minha amiga, aí está o conceito de graça. Nós não fizemos absolutamente nada. Estávamos cheios de pecados como qualquer um.
Não tínhamos nada de especial. Mesmo assim, Deus nos amou primeiro. Deus nos chamou, nos escolheu, nos extraiu daquele meio e nos constituiu para si sacerdotes. Sim, você também é sacerdote de Deus. Você que é cristão, você tem que saber isto. Tem esta responsabilidade. Sacerdócio real, porque Deus é rei. Nós servirmos a Deus como sacerdotes. Muito forte isto. Isto é a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, povo adquirido, para que anuncieis. Olha só, vamos agora fazer isto assim como estou a fazer aqui, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Muito interessante isto. Vamos anunciar as virtudes de Deus, oh irmão. Minha irmã, anuncie aí onde você está as virtudes de Cristo, as virtudes do Todo-Poderoso lá no seu trabalho. Anuncie aí na sua família. Anuncie aí no seu ciclo de amizades. Anuncie aí entre os seus irmãos. Aí na escola. Anuncie aí entre os seus colegas. Não precisa estar dentro de uma igreja de paredes para você sentir-se que está a anunciar as virtudes daquele que te chamou. Anuncie aí. Você é crente, foi agraciado, achou a misericórdia de Deus. Anuncie as suas virtudes, a sua glória. Anuncie a sua glória, a glória de Deus. Vamos anunciar, nunca se calar. Então vamos continuar. Agora vamos entender por que a salvação, eu estava a dizer aqui, que a salvação não é assim de qualquer maneira. Não. Como as pessoas dizem, pela graça. Sim, é graça, mas tem que se entender o que é esta graça que eu acabei um pouco de explicar já de forma introdutória aqui atrás. Vamos ver aqui o que Cristo diz neste livro de Mateus, capítulo 11, no versículo 12. Cristo diz assim para os seus discípulos: e desde os dias de João Batista, de João o Batista nesse caso, até agora, se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Está a entender isso, irmão? Se faz violência ao reino dos céus. Vamos entender no verdadeiro sentido o que esta mensagem quer nos dizer. Ou seja, você que é crente hoje, você recebeu a palavra, você recebeu Cristo, você aceitou a Cristo, Deus te separou. Para você alcançar a salvação de Deus, é preciso ser violento, não violento no sentido físico, mas violento no sentido espiritual. Você tem que ser um radical. Radical é excluir tudo aquilo que são os seus apetites, tudo aquilo que é a sua vontade. Radical é reconhecer Deus como guia da sua vida. Colocar a Deus na frente de tudo que é a sua vida. Não é, eu costumo dizer com os irmãos, não é fácil ser cristão neste mundo. Não é fácil. Não é fácil ser cristão neste mundo. A vida de um cristão não é fácil. Num mundo injusto, num mundo corrupto, num mundo sujo, num mundo todo embriagado de pecado. Não é fácil. Você tem que ser tão radical, tão violento, para recusar o pecado,
para enfrentar o mal e você se manter firme, para enfrentar as tentações, fugir às tentações, todas as ofertas deste mundo, todas as ofertas pecaminosas deste mundo. Você tem que resistir a tudo isto para você conseguir entrar no reino dos céus. Ah, mas não é de graça? É graça sim, mas tem que entender isso. Graça não quer dizer você fica aí todo livre de pecar e tudo mais, como muita gente ensina aí, que todos nós pecamos, todos não sei o quê. Amigo, este tipo de ensino está a passar mão na cabeça do pecado. Incentiva as pessoas a permanecerem no pecado. O pecado tem que ser repreendido. Repreendido se você quer ser salvo. Deus nunca compactua com o pecado. Nunca. Mas Deus sabe que nós somos pecadores, somos fracos. Amigo, enquanto você continuar com este tipo de argumentos, na sua fé, você está doente. Você está doente. A Bíblia nos... Daqui a pouco vamos ver isto. Você está doente. Para sermos salvos é preciso sermos muito radicais. Se prestamos, então entramos. Se não prestamos, então a gente é descartado. É assim mesmo como a vida acontece. Cristo deu vários exemplos sobre o reino dos céus. Sobre peixes. Escolhe-se os bons e os outros estavam a ser separados. Cristo deu vários exemplos. Como se entra lá. Não se entra do seu jeito, não. Do jeito como você acha. Não. Do jeito como o seu pastor acha que tem que ser. Não. No reino dos céus se entra com pureza, com santificação, com santidade, com jejuns, com leitura da mensagem de Deus, com obediência à mensagem de Deus. É assim como se chega à salvação para um cristão. É diferente de alguém que, como aconteceu com aquele ladrão aí na cruz, o salteador que estava, um dos salteadores que estava ao lado de Cristo. Aquilo é graça. O camarada não era cristão, não. O camarada não era crente. Viveu toda a vida de pecados. Mas na última hora, confessou os seus, reconheceu Cristo como sendo filho de Deus, como sendo inocente. E pediu a Deus que não pudesse esquecer enquanto fosse para o seu descanso. Cristo lhe disse, hoje mesmo você vai estar comigo. Aquilo é graça. Aquilo é graça. E estava perto da morte. Se não estivesse perto da morte naquele momento, ele também, se aceitou Cristo, deveria começar a levar uma vida de sacrifício, dia após dia, levar a sua cruz e andar no sacrifício, sentir a dor de ser cristão, sentir a dor de aceitar Cristo, sentir a dor de servir a Cristo, sentir a dor de subjugar as suas próprias vontades para satisfazer a vontade de Deus. Assim como nós aqui, você não está para morrer, não. Eu não estou para morrer. Eu tenho que estar nesse sacrifício. Você também tem que estar nesse sacrifício. Essa violência que Cristo aqui se refere. Para a gente se apoderar do reino dos céus. Na moleza, o pecado vai nos engolir daqui a pouco. Daqui a pouco o pecado vai nos engolir. Vai nos consumir. Vai nos consumir. Olha só o exemplo do apóstolo Paulo aqui, só para mostrar ainda, sustentar esta coisa de a salvação é de graça. Sim, mas não entenda mal graça. Não entenda mal graça. Aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 9, no verso 24, o que está escrito aqui?
Não sabeis vós que os que correm no estádio, como por exemplo esses Jogos Olímpicos que estão a acontecer aí agora, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E depois Paulo lá na frente, se você for a visitar este livro, continuando, você vai perceber que ele ensina que estes correm por uma coroa corruptível. E nós devemos fazer isso por uma coroa que é incorruptível, que é a nossa salvação. A salvação da nossa vida, a pureza, a conservação da nossa alma. Correr de tal maneira a alcançarmos o prêmio. O prêmio para nós é a salvação. Você não se distrair com outra coisa. Se você se distrair um pouquinho, só ficou. Se você está acompanhando os Jogos Olímpicos aí, você pode ver isto. Distraiu-se um pouquinho, assim, escorregou um pouquinho, ficou. Se não se esforçar, ficou. Tem alguém que está a se esforçar mais que você. Não há outro papo aqui. Não há outro blá blá. Não. Se esforça. Corre. Corre, se esforça. Sacrifica-se. Larga tudo o que é desagradável a Deus. E você vai perceber que, o foco, mano, salvação, o prêmio, a medalha, a coroação. Você aqui na cabeça carregar isso, salvação, todos os dias da sua vida, até conseguir alcançar, sem se distrair. É claro que existem adversidades nesta vida. Cristo também já nos deixou este alerta. Que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci, vocês também vão vencer. Então, para que a gente vença, Cristo ensina para a gente sermos sempre vigilantes. Vigiar e orar, sem cessar. Então, meu amigo e minha amiga, tira isso da cabeça que todos pegamos e tudo mais. Ainda tem mais. Não acabamos não no assunto disto. Tem mais. Vamos continuar aqui. Aqui nos mostramos, aliás, vamos ver aqui, vamos perceber se realmente você que é crente, você tem verdadeiramente o livre-arbítrio ou não. Livre-arbítrio é a vontade de você ter desejos de fazer aquilo que você quer, aquilo que você acha que quer, aquilo que não quer, você não faz, tudo isso. Você tem esse livre-arbítrio ou não? Você tem essa capacidade de escolher aquilo que você quer ou não? Você que atenção, não estou a falar para todos, não. Você que já é crente, você tem livre-arbítrio? Você já se perguntou isso? Sim, eu tenho. Vamos perceber aqui se você tem o livre-arbítrio. Se você não entendeu o que você... Vamos entender aqui agora. Porque isto está no livro de 1 Coríntios 6:20. Porque fostes comprados por bom preço. Este preço que noutra passagem nos mostra Pedro, que é o sangue precioso de Cristo. Bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Olha só o que Paulo escreve aqui. Glorificar a Deus nos vossos corpos. Glorificamos a Deus no nosso corpo quando mantemos o nosso corpo distante daquilo que desagrada a Deus. E ele continua lá mais adiante, se você querer ler este livro, este capítulo, ele mostra que o corpo é para o Senhor e o Senhor para o corpo. Por isso ele ensina lá que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo não habita num templo pecaminoso, cheio de pecados, sujo. Não habita num sítio sujo. Não habita num sítio sujo. Mais uma vez, o sacrifício que é preciso ser feito para a gente alcançar a salvação. Manter o corpo limpo para habitar o Espírito de Deus. Não encher o nosso corpo de
pecados, de prazeres deste mundo. É preciso manter este corpo limpo. Porque é para Deus. Fomos comprados. Atenção a esta parte. Deus nos comprou. Povo adquirido. Lembra lá no começo? Deus nos adquiriu. Deus nos comprou com um bom preço. Atenção. Se eu compro um cabrito, eu faço com o cabrito o que eu quero. O cabrito posso soltar o cabrito aí e ele achar que tem livre arbítrio. Ele pode fazer o que quer fazer. No fundo, ele não tem o livre arbítrio. Não tem esta liberdade toda. Porque eu, que sou o dono, que comprei o cabrito, se eu perceber que ele está a sair fora dos limites que eu já tracei, sozinho eu, o dono, tracei que esses limites aqui só devem ficar aqui dentro. Se eu perceber que ele quer sair, então eu intervenho logo. Se eu perceber que não está, de repente decido matar o cabrito, mato o cabrito. É meu cabrito, comprei o cabrito. Está a entender isso, ó cristão, irmão crente? Irmão crente, você foi adquirido, você foi comprado, eu fui adquirido. Nós pertencemos a Deus. Nós não temos no fundo, nós não temos essa liberdade de você achar que pode viver como queira. Não existe isso. Não existe isto. Foi comprado, então você está sob vontade daquele que te comprou. Sob as ordens daquele que te comprou. Sob direção daquele que te comprou. Se você se comporta mal, ele te castiga. Você não tem muitas opções aqui, não. É obedecer e obedecer só. Não quer obedecer, então vai sofrer as consequências. Os açoites, ó. É verdade, meu irmão. Não temos esse livre-arbítrio. Nós pertencemos a Cristo. Importa anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não temos esse luxo de viver a nossa vida como queremos. Sim, achamos a misericórdia de Deus ao sermos chamados. Fomos sim escolhidos, fomos concedidos essa paz de espírito e tudo mais, esse direito à salvação, tudo mais, mas não temos essa liberdade de vivermos aqui na terra como a gente queremos. Tem que entender isso de uma vez por todas. Nós pertencemos a um dono, a um senhor, a um patrão, a um rei. Nossa vida não é mais nossa. Depende do dono ali da vida. Depende do dono da vida. Então, meu amigo e minha amiga, entenda de uma vez por todas, você que é cristão, você que costuma ir na igreja, que você não pode mais viver como você acha que deveria. Se você viver uma vida desta forma, saiba que você vai para o inferno. Vai para o inferno. Vai para o inferno. A vara que não dá fruto é tirada. Não presta. Não estou a ameaçar, não. É a verdade. Cristo diz, aquela que dá fruto, meu Pai a limpa, para que dê mais fruto. Mas aquela que não dá, não tem interesse. Descartamos. Não tem interesse. Então, meu amigo e minha amiga, vamos continuar. Aqui estávamos já a dizer este versículo. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. João 15, nos versos 1 e 2. Eu já estava a mostrar isto. Nós não temos mais esta liberdade.
Depois de aceitarmos Cristo, temos que dar frutos. Temos que fazer aquilo que é a sua vontade. Não há mais essa opção, não. Não há. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Isto é continuação. Esqueci aqui mudar os versículos, mas é continuidade dos versículos lá atrás. Então, veja só. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Cristo, a falar isto, para que a gente possa dar este fruto, para que a gente possa anunciar essas virtudes daquele que nos chamou, é preciso que a gente esteja conectado com ele. Nós como varas. Não tem como eu estar a fazer minhas coisas e depois eu conseguir dar fruto. Não há esta hipótese. Cristo tem que estar dentro de nós e nós nele, para que a gente possa dar esse fruto, muito fruto. E dando fruto a gente permanece. Permanecer significa o quê? Conseguimos chegar ao reino dos céus. Permanecer significa o quê? Conseguimos alcançar a salvação. Permanecer significa o quê, irmão? Permanecer significa a gente foi aprovado. Por isso aquilo, os versículos antigos aí, se faz esforço, violência, para se entrar no reino dos céus. Se você não dá fruto, não presta. Descartamos. Se você não tem Cristo, não tem como entrar lá. Se Cristo não te aprovar, você não entra. Não entra. Se o Espírito dele não estiver consigo, você não entra. Eu não vou entrar. Se Cristo não for comigo. Então não há esta opção. Não há livre-arbítrio para o crente. Não há isso, Deus entende, salvação é de graça. Não. Aceita Cristo. Aceita viver dentro das ordens dele. Aceita viver dentro das ordens de Cristo. Só assim que se chega até lá. Não por outras vias. Não há alternativas. Veja ainda, só para consolidar isto que já estávamos aqui a mostrar. Mas, como é santo aquele que vos chamou, que nos fez sacerdócio real, para ser um povo adquirido. Nós que antes não éramos povo, nós que antes não tínhamos alcançado misericórdia. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. Toda a vossa maneira de viver. Atenção! Em toda a vossa maneira de viver. É para sermos santos. Mas aquele ensino de que todo mundo peca, não há santo, e tudo mais, Deus entende. Amigo, sai perto deste indivíduo que fica a ensinar esse tipo de coisas. Vamos nos esforçar para entrar no reino. É por esforço, por violência. Vamos nos concentrar, nos focar como um atleta que Paulo falou. Deus não faz acepção de pessoas. Deus julga sem favorecer ninguém. Não existe isso, porque Deus entende, eu estou necessitado. Não. Deus não entende, não. Deus nunca vai entender o pecado, nunca. Então, amigo, vamos nos converter-nos de verdade. Pela multiplicação do pecado nos últimos dias, o amor de muito vai se esfriar. Esse ensino de pecado, de passar mão na cabeça do pecado, está a levar o amor de muita gente a se esfriar.
nas congregações religiosas está difícil repreender o pecado porque você também está a sustentar este ensino de pecado. Como vai repreender o pecado de outra pessoa enquanto você também está cheio de pecados, sob pretexto de que todos pecamos, todos somos pecadores? Sede santos porque eu sou santo. Vamos lá ver aqui. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos porque eu sou santo. Não há alternativas. Vamos nos esforçar, irmãos. Não há alternativas, não há liberdade para você ser o que você quer e ainda achar que vai ser salvo. Não há esse espaço. Não há espaço. Livre-arbítrio aqui não existe. É ser santo ou é ser santo. Não quer ser santo, então não serve, não presta. Não presta. Não tem parte com Deus. Não presta. Não presta. Sabendo que não foi com coisas, vamos lá ver o preço que estava a ser dito lá, o bom preço que estava a ser dito em Coríntios. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. 1 Pedro, capítulo 1, versos 18 e 19. Nós fomos comprados com o precioso sangue de Cristo. Precioso sangue de Cristo. Não foi por ouro e nem prata que nos foi resgatado. Não. O sangue de Cristo. Fomos comprados para fazer a vontade daquele que nos comprou. Somos parte dele, somos propriedade dele, como os escravos antigamente. Você era comprado, era para ir satisfazer as vontades do seu senhor. Nós pretos fomos vendidos como escravos. Não tínhamos vontades próprias. Então, amigo, você que é crente, você que é cristão, nós somos servos, nada mais que isso. Mas servindo a Deus. Servindo a Deus, a gente sente outros benefícios. Mas você tem que carregar essa consciência. Somos servos e nada mais. Veja a graça, aquilo que nós já tínhamos dito lá atrás. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Olha só, o camarada estava à beira da morte. Sabia que eu vou morrer aqui, não vou descer daqui vivo. Mesmo assim, não tinha medo de Deus. Não temia Deus. O outro lhe repreendeu. Você, mesmo nessa situação que a gente está, você ainda tem coragem de blasfemar a Deus? Vamos entender o que é graça aqui de uma vez por todas. E nós, na verdade, com justiça, é justo que aqueles dois salteadores fossem pendurados ali. Era justo, porque eles eram culpados mesmo. Com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. O outro ladrão a dizer isso. Mas este nenhum mal fez, a defender Cristo. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Viu graça aqui? O ladrão aí só precisou reconhecer Cristo, aceitar Cristo. Na hora, estava à beira da morte, foi concedido-lhe a graça de entrar no reino de Deus. Mesmo sendo um ladrão, salteador, bandido. Lucas 23, versos 41 e 43. Até 43.
Deus lhe agraciou aquele salteador e ele foi salvo na hora. É aquilo que eu já tinha dito antes. Se fosse que esta graça caiu sobre ele enquanto não estava à beira da morte, amigo, eu te digo que a partir daquele dia, assim como Cristo falou para os outros, vai e não peques mais, ele já estaria sob o mesmo jugo de servir a Cristo na santidade, dia após dia, procurando ser santo, porque o nosso Senhor é santo, procurando anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, irmãos, esta é a mensagem que tinha para partilharmos hoje. Qualquer dúvida, os meus canais já estão a passar aí. Atenção, já está disponível inclusive com a nova atualização do WhatsApp. Já está disponível o meu canal que já está a passar aí no rodapé. É só você procurar por este canal, @Santos junto, _ depois oficial. Você vai me encontrar tanto no Instagram, tanto no Facebook, vai me encontrar em tudo quanto é rede social. No WhatsApp, tudo já está disponível, muito disponível. Então, você pode me acompanhar, pode expor sua dúvida, pode me mandar uma mensagem, pode fazer tudo o que você quiser. Aqui no YouTube é só se manter conectado, inscrevendo-se, para que tudo que é conteúdo novo possa não te falhar. Muito obrigado e um abraço forte a todos os irmãos em Cristo e até breve. Amém.